Oi pessoal, um grande abraço para você que está Na Faixa, aqui pelo National Sport Channel, acompanhando sempre a nossa programação esportiva e sempre com um programa ou um evento exclusivo para você. Antes do nosso programa de hoje, que está super especial, um recado importante, você pode fazer contato conosco, WhatsApp 11 94781 6365, está passando aí na sua tela, manda sua mensagem de áudio, de texto, ou uma foto, ou um vídeo de qualquer parte do Brasil, a gente vai receber com o maior prazer. Você também pode visitar o nosso site, nationalsportschannel.com.br, notícias atualizadas, o que tem na nossa programação, e lá tem a área de contato, você também pode mandar a sua mensagem mais bem elaborada. Não esquece de ir nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos no Facebook, ao YouTube, passando pelo Twitter e pelo Instagram. É só você procurar National Sport Channel e vai encontrar. Pois é, chegou a hora da nossa atração de hoje. É Os Caras, produção original do National Sport Channel, com Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, dois dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. E hoje, olha, hoje vão trazer um cara que driblava em cima de um lenço. Zé Sérgio, ex-ponta do São Paulo, do Santos e da Seleção Brasileira, é o nosso convidado a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sport Channel. Isto é esporte. Opa, estamos de volta aqui. Eu sei que você estava com saudade dos caras. Os caras estão de volta aqui na faixa. Comigo, o Fábio Seródio. Hoje um convidado muito especial. Falei pro Fábio Seródio. Se você trouxer um ponta que azougue, sai pela direita, sai pela esquerda, faz cobertura. A gente esperando ele na rua, ele já tinha chegado. Sim, o cara Falei para você, faz a cobertura. A questão Tudo bem, Seródio? Tudo bem, um abraço para vocês que estão acompanhando o programa também. Aliás, ele não é só um grande ponta esquerda. Melhor jogador de 1980 no futebol brasileiro. Tem uma história linda de morrer hoje com 62 anos de idade. É, meu contemporâneo. Nasceu no dia 8 de março, que foi o dia do que nasceu meu pai, sabia? Ah, é? 8 de março. Seu Aliás, pai não jogava nada, Meu pai não jogava nada. Não jogava nada. Mas o principal dele você não falou. Mas seu pai administrava bem. Mas como pai, ele como pai é muito melhor. Ele é só pai de uma medalhista olímpica, você sabia? Como que é o nome dela, já que você sabe? Você estava lá, né? Não, eu estava lendo o seu alfarrábio. Tem até a foto da Thaísa, que é a filha do nosso entrevistado, nós vamos mostrar já. Eu já vi matéria a respeito, fiquei muito emocionado pelo Zé Sérgio. Ela, legal. Medalhista olímpica, foi em 1900, agora falei o nome dele 2008 agora. Em Pequim. Agora já falei o nome dele, é melhor se apresentar logo. Então vou apresentar logo. Nós estamos com o cara hoje, é o José Sérgio Prestes, um dos maiores ídolos que eu tive. Prestes ou Preste? Presti. Eu falei Prestes? Falou, botou um S a mais. Mas ele vale por 2. Mas ele já driblou e resolveu o problema. Um dos ídolos que eu tive na minha adolescência, dos 4 maiores ídolos que eu tive o prazer de ver jogar no futebol, o Zé Sérgio é um deles. Obrigado por você ter vindo, viu, Zé? Obrigado. Prazer muito grande estar com vocês aqui, essa velha guarda aí, né? A velha guarda é por tua conta. Não, também, é mais né? pra cá do que Mas é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse papo, a gente relembrar, né, aqueles momentos de ouro do futebol brasileiro, né? Isso é muito bom. E cá entre nós, o Zé Sérgio começou, ele teve uma rápida passagem no Corinthians, não era nem para falar sobre esse assunto. É melhor esquecer. É melhor até esquecer. Aí ele foi para o São Paulo, já no campeonato... Não jogou nada no São Paulo. Não jogou nada, já no Campeonato Brasileiro de 77, que o São Paulo foi campeão, sim. O Zé Sérgio, aliás, ele prometeu que ia trazer a camisa. Você não trouxe a camisa, Zé? Então, eu preparei a camisa, deixei lá em casa, uma camisa
Esqueci, acabei esquecendo. Tá com o drible. Depois para Tá a com o edição, drible. mais Já um deu drible. Mais um drible. Até eu comentei com meu filho, caramba, já tava na estrada, na Anguera, e Melhor eu não falei, voltar, esqueci a camisa. Você veio de Vinhedo, né? Você Vem de reside em Vinhedo, eu moro em Vinhedo. É legal, né? Vinhedo é fantástico. E é primo do Rivelino. Você sabia disso? Sabia. Eu queria que você contasse logo de cara essa história de ser primo do Rivelino. Então, até você falou em relação ao Corinthians, né? Eu, nas minhas férias, ficava muito na casa do Rivelino, porque o Abílio, o irmão do Rivelino, era casado com uma prima minha. E eu tinha 13 anos e nas férias escolares eu acabava indo passar as férias na casa do Abílio, que eles moravam juntos ali na mesma casa. E eu ficava com o Rivelino, iam todos os treinamentos, iam nos jogos. E num desses treinamentos que o Corinthians teve, eu acabei fazendo um coletivo, né? Teve um jogo, no dia seguinte o time titular estava fazendo banheiro, o Rivelino fazendo banheiro. Faltou gente? Faltou gente para fazer o coletivo. E eu acabei participando do coletivo. Aí o pessoal gostou, né? Eu tinha 15 anos, já treinando como profissional. Mas aquele dia eu não treinei de ponta esquerda, eu treinei no meio ali, porque não tinha, estava meio bagunçada a coisa. É onde faltava, né, Zé? Exatamente. E aí o pessoal até comentou, né, de eu ir treinar, eu tinha idade para ser dentão naquela época, né? Não era nem juvenil, antigamente era dente de leite, dentão, juvenil C, juvenil B e juvenil A, né? Que era hoje seria o Júniors, né? Exatamente. Então eu acabei treinando, mas pô, eu morava no Butantã, do lado do Morumbi, né? E para eu sair naquela época, sair do Butantã para ir para o Parque São Jorge treinar, não tinha condições. Aí eu tive uma oportunidade no São Paulo, acabei ficando lá. Mas Você passou de primeira no São Paulo? Então, é interessante a história no São Paulo, né? Eu fui fazer um teste com 13 anos no São Paulo, no dente de leite do São Paulo. E foi até no Marechal Floriano. O técnico do dente de leite era o Poi. E aí o Poi era o Dalora, que era o diretor, fez um treinamento, acho que era à noite, iluminação ruim e tal. Eu fiz um teste, passei no teste naquela noite. E aí fui me apresentar acho que na semana seguinte pro Poi. Na verdade eu não sei se o Poi que tinha me aprovado ou não, mas eu fui me apresentar e o Poi olhou para mim e tal. Ah, tudo bem e tal, não sei o quê. Você é muito pequenininho, né? Então volta um pouco mais para frente. Eu fiquei doido da vida, daqui não pareço mais. E aí, 2 anos depois, já tinha uns 13, 14 anos. Não, acho que não cresci muito, não. Aí eu fui eu estava disputando o campeonato interno do Indiano, e o pessoal estava olhando lá, eu tinha 16 anos, já jogava com adulto. E aí um primo do meu pai também conhecia o seu Firmo de Melo, que era o treinador do juvenil do São Paulo, né? Juvenil C, juvenil B, juvenil A. E aí combinou de fazer um teste. E eu fui fazer um teste junto com o juvenil. Fui muito bem no teste, aí já na ponta esquerda, porque no Indiano eu jogava na ponta esquerda, né? E aí acabei sendo aprovado, só que o juvenil treinava de manhã e eu estudava de manhã. Então, como eu tinha idade para o dentão, eu passei por dentão, né? Isso em 73. E aí eu fiquei e segui carreira no São Paulo. Quer dizer que o cara fez 2 testes, passou nos 2 para jogar no São Paulo. Tinha que dar certo. Né? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E cá entre nós, o cara que descobriu ele, certamente deve ter pensado. Foi o Poi que falou que volta daqui 2 anos? Então, mas o interessante é que o Poi que me lançou no profissional. Ele foi justo. Cresceu. Mas, pelo menos ele conhecia do assunto, Poi. Eu tenho saudades do seu Poi, do seu José Poi. Eu conversei muito com ele, eu fiz muitas entrevistas com o José Poi, discuti algumas vezes com ele, que eu era chato, mas ele era um cara muito honesto, muito direto e conhecedor de futebol, a gente tem que reconhecer. Né? Zé, você começou a surgir mesmo no São Paulo em 77. Então, foi em 77, foi a largada, né? Eu fui pro profissional em 76, no Campeonato Paulista de 76, no finalzinho do Campeonato Paulista, eu joguei os últimos jogos.
Depois teve o Brasileiro, o São Paulo foi muito mal. Né? Aí na época estava lá o Muricy, o Pedro Rocha ainda estava lá. E no final de 76 nós fizemos uma excursão para São Luís do Maranhão. Ficamos um mês lá disputando uns torneios, aí depois da desclassificação do Brasileiro. Aí foi aí que houve uma reformulação. O Pós saiu, chegou o Minelli, assumiu para esse finalzinho de temporada o Mário Juliato, e já tinha o acerto com o Rubens Minelli. Aí ele assumiu em 77. Foi aí que eu tive a oportunidade de entrar como titular no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Aí segui. Mas daí você não jogou a final de 77? Joguei. Ah, então. E quem era o Viana que jogou lá? O Viana? Não, Pérez? então, aí que é o detalhe, né? Foi um esquema do Minelli. Eu joguei de ponta direita. O Minelli, o Viana não era ponta esquerda, o Viana era um meia. Você sabe que na minha cabeça eu ficava olhando aquele time e falei assim, ué, cadê o Zé Sérgio daqui? Eu tinha que ter olhado pro lado direito, então. Isso, Né? Não, eu tava do lado direito. Não tava. não estava lá. Como o Serginho não pôde jogar, e jogou o Tava Mirandinha. suspenso. Nem ele, nem o Reinaldo, né? Então, jogou o Mirandinha. Como o time do Atlético era muito bom, o Minelli congestionou o meio-campo, junto com o Viana, o Pérez, essa turma, o Chicão e o Neca, e fiquei na ponta direita, junto com o Mirandinha mais avançado. Às vezes trocava de posição, né? Mas comecei na ponta direita. Agora, Zé, entrou para a história que o Chicão quebrou o Ângelo. Você estava no gramado. E o Chicão falou assim, eu jamais quebrei o Ângelo. Eu só falei para ele se levantar. Quem quebrou o Ângelo foi o Neca. Então, foi exatamente. Não é que quebrou. Que botou foi por cima, foi né? uma jogada dura, né? Que houve uma torção de joelho. Né? Foi uma pegada dura. O problema foi que a coisa pegou que quando o Chicão foi levantar, o Chicão era delicado, né? Ele pisou no pé do Ângelo. E aí houve aquela agitação dele. Comoção, então né? colocaram a culpa no Chicão por ele ter pisado e falaram que ele quebrou o Ângelo, mas não foi isso. E outra, foi um acidente, não foi nada... Depois jogaram juntos. Exatamente, no Atlético Mineiro, exatamente. Aí depois, Falecido Ângelo. nessa Os dois época, morreram já. Os dois, o São Paulo começou a se destacar, depois do título de 77. Exatamente. Em 78, levaram o título paulista do São Paulo, porque o São Paulo ganhou 2-0 na final, mas... Sabe, o presidente da federação naquela época era santista, mas eu não vou falar mais sobre Não, mas isso. o problema era do sistema, né? O sistema do Campeonato Paulista foi tão complicado quanto na Copa do Mundo de 78, que a Argentina foi campeã em relação àqueles grupos de 2 grupos de 4, aí primeiro e segundo vai disputar... Isso aí é um absurdo, né? Você fez gol naquela final no 2-0, do Flávio, goleiro do Santos. Eu fiz o primeiro gol. É. Inclusive, aquele jogo foi interessante porque a torcida do lembrei São Paulo do não título, mas lembrei acreditava. desse jogo, tá vendo? A torcida do São Paulo não estava acreditando. Então, na hora que nós entramos no estádio, a torcida do São Paulo estava meio... Na dúvida. Na dúvida, não estava lotada. Aí depois do gol, realmente, o lado do São Paulo começou a encher, eles acreditaram. Nós conseguimos ganhar, mas na prorrogação, empatamos o jogo, acabou. O Santos tinha vantagem na prorrogação. No regulamento. Eu não vou falar isso, o Zé Sérgio jamais vai falar isso, nem deve falar, mas eu posso falar como santista. O nosso goleiro era muito ruim, o Flávio era muito ruim. Ele queria que ele pegasse aquela minha bola? Não, a sua não, mas ele era ruim mesmo. Não, e eu fiz o gol no primeiro jogo, né? Aliás, no segundo jogo, onde o Santos estava ganhando de 1-0 e já ia ser campeão. Né? Porque tinha que formar 4 pontos, aí aos 42 eu fiz o empatei pro São Paulo. Você adiou a decisão. Adiei a decisão. Ele também disputou final contra o Santos na década de 80 e ele também destruiu o time do Santos. O São Paulo mas ele foi também já ganhou pelo Santos. Você com essas coisas aí, você vem querendo, como é que é? Data por data. Eu já sou mais anarquista, já vou pulando. Sim, mas é uma fase de ouro. Para quem não lembra, por exemplo, do Zé Sérgio. Do futebol brasileiro, nós temos fotos do São Paulo. A começar com o São Paulo campeão brasileiro em 1977, tem foto do São Paulo sendo com o Zé Sérgio campeão na década de 80, campeão paulista 80, 81, ó, a foto de 77. Olha aí. Olha o Zé Sérgio, aquele quadradinho amarelo, ó, que bonitinho. Aí eu tô na ponta esquerda. Tá na ponta esquerda.
Mas o Viana tá no jogo. Tá na direita lá o Viana. Eu não entendia como é que esse cara tinha jogado, eu achava ele fraco. O massagista era o seu Hélio, né? Seu Hélio. Seu Hélio. Esse é o São Paulo campeão no Mineirão, diante do Atlético Mineiro. Pecão, Getúlio, Chicão, Bezerra e Valdir Pérez. O Bezerra era um grande jogador. Ótimo Valdir Pérez também um grande goleiro. Teodoro é um baita muito jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. E temos mais fotos ainda da história do Zé Sérgio no São Paulo. Aqui na década de 80, o Zé Sérgio passa a ser considerado o jogador mais importante, o melhor jogador do futebol brasileiro. E o Dario Pereira jogou de meia. Jogou de meia. Que ele chegou ao São Paulo como meia. Paulo, em 1980. Já jogava o Ayrton na lateral esquerda, o Almir, que era o Almir tinha fama de ser o jogador o Carlos Alberto Silva já tinha convencido ele a ser zagueiro. Jogava, o Almir, os caras falavam que ele jogava pro time. Foi a primeira vez que eu escutei isso daí. Aí ele jogava e não aparecia pra torcida, jogava pro time. Jogava o Almir e o Heriberto, só os dois volantes. O resto era tudo pra frente. E o Estevam Sangerardi, né? Inventou Paulo César, o Serginho e Zé Sérgio. Era Paulo César, Sergueizinho e o Zé Sérgio. Aí o São Paulo perdeu em 81 pro Grêmio, aí ficou Paulo Cego, Ceguinho e Zé Cego. Vai dar uma olhada só, segura um pouquinho aí, Baltazar de cabeça. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Almir e Marinho Chagas. Paulo César, que é o Paulo César Camassuti, Renato, Serginho, Mário Sérgio e Zé Sérgio. Cara, isso é uma seleção. Sim, mas aí cabe uma pergunta. Você sabe que durante esse período aconteceram as suas contusões em função da seleção brasileira. É verdade que o Mário Sérgio foi contratado para substituir você no São Paulo? Ele foi contratado em função da minha contusão. O que aconteceu na contusão? Aconteceu o seguinte, eu tive uma fratura no braço nos Estados Unidos, né, jogando contra a seleção do México, lá em Los Angeles. Voltamos, depois de 20 dias eu voltei a jogar. Foi um erro. Né, eu deveria ter primeiro, eu ainda sentia dores no braço, e aí eu voltei a jogar no Pacaembu contra o Noroeste de Bauru, e aí tomei uma rasteira por trás, caí, apoiei o braço, quebrei o braço de novo, no mesmo lugar, não estava consolidado. Aí fui submetido a uma cirurgia no braço. Fizeram a cirurgia, botaram uma placa, 6 parafusos e tal, só que o problema, caiu minha mão. Eu não sei o que aconteceu, algum nervo aí, e eu demorei muito. Demorei uns 3 meses. E na recuperação, protegendo o braço, que ainda a minha mão, eu não tinha estabilidade, eu torci o joelho. Na recuperação para voltar a jogar. Só que é o seguinte, quando eu fiz a cirurgia, eu tirei o osso da criceliac para fazer o enxerto. Mas só que eu não fiz uma recuperação na perna esquerda adequada para fortalecer antes de voltar. E voltei a treinar normal. E aí a perna esquerda atrofiada, com problema, acabei torcendo o joelho esquerdo. Então, é uma série de situações que chegaram a esse problema. Que era o seu melhor momento. Você tinha sido considerado o melhor jogador do país, melhor jogador da América do Sul na época, era jogador para ser titular da seleção brasileira em 82, acabou sendo o Éder, que era também um jogador extraordinário. Mas só que era mais armador, né? Não era um ponto agressivo. Você Por exemplo, era mais efusivo. O Tele ficou esperando até o final do ano de 81 para ver se eu conseguia me recuperar, porque ele não tinha nenhum atacante agudo. Éramos dois, eu e o Careca. O Careca também machucou. Machucou e saiu, entrou o Serginho. E aí acabou, eu também não tendo condições. A São Paulo em 1983. 83. Aí já com o Careca. Nossa, que time, hein? Renato. Então, mas aí eu já não era o mesmo Zé Sérgio em relação ao que era antigamente. Você vê, eu tive uma carreira muito rápida. Em 77 eu fui a revelação do brasileiro. Em 78, o melhor ponto esquerdo. Em 79, o melhor ponto esquerdo. Em 80, o melhor jogador do Brasil. Em 81, eu me estourei. Mas deu tempo ainda de ser campeão pela seleção brasileira. Nesse período teve um mundialito. Exatamente. Mas eu estava bom ainda. Foi no final do ano, né? Eu torci o joelho no meio de 91, depois das eliminatórias. 81. Agora, Zé, eu não sei se você pode falar sobre isso ou quer falar.
A operação no joelho esquerdo, temos 3 minutos aí nesse bloco, talvez você consiga falar, senão a gente continua no próximo. A operação no seu joelho esquerdo atrasou a sua carreira, acabou com a sua maneira de jogar, com o seu estilo de jogo? Completamente. Qual era o meu forte? Era a velocidade, a agilidade e o freio. Eu tinha muita de um lado e do agilidade, outro, era né? muito rápido. Eu não era um jogador habilidoso, de fazer dribles habilidosos e tal. Eu era de cortar para dentro, para fora e tal. E isso me tirou praticamente 30% da minha velocidade e uns 40% da minha agilidade. Isso aí, realmente, depois disso, era outro Zé Sérgio, né? Completamente diferente. É verdade que o médico que o operou, se você quiser falar o nome, sugeriu para você mudar de posição? Então, ele viu... era o que tinha na época, né? Em relação à medicina esportiva. A gente entende E isso. aí, o Dr. Marco Amatuzzo era o papa do joelho naquela época. Bambam. Aí acabou que depois ele viu que eu estava tendo dificuldade, acabou pedindo para eu mudar de posição, mas como é que eu não tinha essa condição de... Você não era o Pedro Rocha, né? Não tinha condições. Ele era um jogador, como ele disse, muito técnico, ele não era habilidoso, né? Tinha habilidade, mas... né? Ó, estamos encerrando esse bloco, mas só para terminar. Ele não era o Edu, que fazia aquela finta curtinha, mas o drible dele era objetivo. Sim, mas pra mim ele era melhor que o Edu. Complicava. Então, os dois. Ele era o no mesmo time canhoteiro da cabia. época dele. É verdade. O canhoteiro tinha muita habilidade, eu não vi jogar. Gente, a gente volta já com esse cara. É o Zé Sérgio Presti, grande jogador, cara. grande história do futebol brasileiro. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui, mais um bloco, o segundo dos caras, os caras com vocês novamente, fazendo um programa para vocês, hoje com um cara muito legal. Ele, na verdade, é o cara, né? Ele A é o gente cara. é meio intruso aqui. Mas ele também, ele é o cara que é o pai de um grande atleta. É uma família de esportista. Ele estava falando no primeiro bloco que o forte dele era a velocidade, a brecada. É verdade. E aí, uma questão de DNA, genética, a Thaísa acabou se destacando na Olimpíada com velocidade. Deve ser um orgulho danado você ter um filho campeão olímpico. Ah, não tem dúvida nenhuma. Né? A foto da Thaísa Não tem participando dúvida no nenhuma. 4 por 100 em Pequim, 2008. A história da Thaís é interessante. Desde pequenininha, nós fomos para o Japão, ela tinha 2 anos de idade. E ela entrou no Jardim da Infância no Japão e já tinha competições. Já desde pequenininha. Aí foram participando de competições, mini maratonas. Então, tá um negócio, desculpe cortá-lo. É aquilo que a gente fala dos americanos, dos cubanos até, muita gente não gosta que fala de Cuba aqui no Brasil, né? Mas tudo bem, Cuba, O que você vai falar? Japão. Esses países, esporte é currículo escolar, né, Zé? Exatamente. Todo, por exemplo, nesses países, no Japão era assim, nenhum jogador de futebol pode ingressar numa equipe sem antes disputar terminar o colegial. E mesmo assim eles são escolhidos nas universidades. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Então existe um acompanhamento. E a Thaísa foi no Japão, ficamos 8 anos lá, ela voltou para o Brasil, foi para o Colégio Porto Seguro, que também tinha atividades, né, esportivas. Ela fez lá um monte de atividade, acabou indo para Valinhos, disputando os regionais, essas coisas, foi depois começou a disputar, foi para a BMF, acabou indo para a Olimpíada, no revezamento 4 por 100 feminino, e acabou conquistando o título. Tá certo que foi uma coisa que aconteceu, os Estados Unidos saiu fora, a Jamaica saiu fora por acidente. Mas é problema dele. Mas é problema. Aí a Rússia, foi o problema do doping na Rússia, e acabou que não deixa de ser uma medalhista olímpica, né? Hoje está grávida, né? Poxa. Tem já 8 anos casada, está grávida, vai dar um netinho. Já tem uma netinha, a Elisa, agora
veio o netinho João Gabriel, filho da Thaís. Mas você Legal, tem hein? o Júnior também que jogou bola. O Júnior jogou no São Paulo 4 anos, aí teve um probleminha também, porque na época ele era pequeno e hoje está com 1,75 m, ficou 7 anos nos Estados Unidos, né? Foi com 16 Falar que anos é pequeno, lá. Né? O Maradona não jogaria, então. Então, exatamente. Mas aqui é a mentalidade ainda do futebol brasileiro, né? Ele jogou com o Lucas, com o Casimiro, são da mesma idade, são amigos até hoje, né? Então, só que ele teve a felicidade de passar 7 anos nos Estados Unidos, jogou futebol, fez o que gostava, se formou nos Estados Unidos, né? Estudou em 2 universidades e voltou para cá, e hoje ele está comigo de auxiliar técnico em Ituano. Entende muito de futebol. José Sérgio Prestes Júnior. Olha, eu vou falar uma coisa para você, que a gente falou aqui fora do ar, né? Ele já pode ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Inglês ele deve falar muito bem. E a dupla funciona minha muito, filha, o Ituano subiu. Minha filha fez Direito Internacional, né? E ela trabalha, inclusive, na Embaixada Britânica. Ela fala assim, pai, tem um monte de gente por aí que diz que fala inglês. Mas quem fala inglês é quem escreve em inglês. Aposto que o Júnior, que está aqui conosco, escreve fluentemente, vamos dizer assim. Com certeza. Agora, se não souber fritar hambúrguer, também a gente ensina, não tem problema. Voltando ao assunto. Tá rindo de quê? Eu tô rindo falando porque sério. você falou fritar hambúrguer, aí eu me lembrei. Mas é um novo curso para embaixador. Mas sabe que eu, como você, eu já estive lá. Eu como você, não é? É que ele vai em tudo. Você Eu fala igual a você é melhor. Nasceu Jesus Cristo, ele falou, tá, é verdade, tava lá. Tava lá. E eu estive no estádio Centenário em Montevidéu. Eu estive lá. E eu também sei que você esteve lá. E das vezes que eu estive no estádio Centenário, eu ficava olhando e via a camisa 21 da seleção brasileira passar, driblando todo mundo, porque o mundialista não sai da minha cabeça porque era a camisa 21 da seleção brasileira, que era vestida por... Naquela época a gente goleava a Alemanha, né? Sim, naquela época. A gente goleava. A foto da camisa de 1981. A seleção brasileira, João Leite, Edivaldo, Toninho Cerezo, Oscar, Luizinho, Júnior. Nocaute Jack era massagista. Tita, Paulo Isidoro, Sócrates, era o Batista e o Zé Sérgio. Batista, Então, ali, a diferença ali é o Éder no meu lugar, e o Tita não estava, e estava o Zico jogando, que não estava jogando esse jogo aí. É verdade. E o Chulapa, né? E ficar fora da Copa de 82 para você foi uma E o dor. Leandro, que depois foi titular da lateral direito, que era gênio, né? Então, mas esse Edivaldo jogava muito também. Também. Cavalo. Também. Jogava demais. Para mim eu fui em 78, mas não joguei. Para mim seria a minha Copa em 82, né? Porque eu estava praticamente voando. Você e seu primo. Eu e o Rivelino. Tava novinho. Ele é primo também, genérico, né? Primo Como genérico. Você já explicou. Uhum. A cara do Zé Sérgio, molequinho, a cara do Júnior. Olha lá, Eu tinha- dá uma olhada. Eu tinha, Gente, tinha 20 anos aí. O filho do Zé Sérgio não apareceu no vídeo, mas vocês viram aí a foto A foto é José- igualzinha. Só o cabelo que é José Sérgio diferente. Hoje Prestes a Júnior. moda é Mas diferente. Hoje tem uma certa neve, no seu tem um pouquinho de neve. Não, muita. O meu só dos lados, O o meu já quartarolo. caiu. Tá caindo. Fazer o quê? O Né? quartarolo. Tudo tá caindo. E né? aí, a seleção brasileira, Copa de 82, aí aconteceu uma coisa que até hoje eu não entendi. O quê? O seu time conseguiu trocar Zé Sérgio e Humberto pelo Pita. Ó, o Zé Sérgio tudo bem, né? O Humberto eu gosto muito do Popeye lá, mas o Pita jogava demais, né? O Pita jogava muito. Envolveu Então- dinheiro essa transação? Não para vocês, mas entre os clubes Não, eu não me lembro não direito. deve ter envolvido ter dinheiro no meio, não. O problema é o seguinte, né? Ali entrou o Cilinho, né? E vinha uma juventude ali. Aí tinha o Miller subindo, o Silas subindo, o Sidney vindo muito bem. E o Cilinho que queria fazer uma renovação. Até porque eu já estava com um problema físico. Queira ou não queira, não adianta discutir essa Não situação. era o Zé Sérgio de Não 81. era. Na época, de repente, eu relutava contra isso, pelo nome e tal, mas realmente eu não conseguia fazer aquilo que eu fazia antes, né? Segurar as pontas mesmo, jogando. E aí houve essa negociação, que para mim foi bom. Foi ótimo. Tá certo, que aí a gente analisa assim, se eu tivesse, essa negociação nunca iria surgir se eu fosse o Zé Sérgio antigo, né? Em condições, isso aí não iria acontecer, até porque antes de acontecer a contusão, já tinha uma negociação
praticamente de palavra com o Milan. Né? O Milan estava oferecendo 1 milhão de dólares. 1 milhão de que dólares. era muita grana. Muita grana. Época, né? E o São Paulo estava pedindo 1,5 milhão de dólares. Então o que aconteceu? Ficaram, porque eu machuquei praticamente nessa excursão. O São Paulo fez a excursão da seleção brasileira, os 3 jogos, né, antes da Copa do Mundo, com a Alemanha, com a França e com a Inglaterra. E depois, os jogadores de São Paulo, que eram 8, estavam na seleção, foram para encontrar com os outros jogadores em Milão, para jogar contra o Milan. E nesse jogo houve essa conversa. Então ficaram de resolver essa situação depois da Copa do Mundo de 82. Foi aí que eu não fui e aí não aconteceu nada. Aí houve a mudança para o Santos, que eu sinceramente não me arrependo. Para mim foi muito bom. O Santos foi campeão paulista em 84. Em cima do Corinthians. Eu, como santista, agradeço muito. Você jogou muito Gol na do Vila Serginho Belmiro. Chulapa. Esse é o time do Santos, está aí o Gilberto Sorriso, que participou. Aliás, eu até vou contar um negócio para você, é segredo. Mas o nosso apresentador costuma mudar o nome das pessoas. Se ele te chamar de Zé Joaquim, alguma coisa... Não, só mudei isso uma vez. Só chamei o Rojas de Rodolfo Rodrigues. O Leão estava vendo o programa, quase desmaiou. E o Gilberto Sorriso por Gilberto Costa. Mas eu pedi desculpas, né? Certo? Mas então, Edu... desculpa. Aí a diferença é grande. Aliás, ele veio com esses alfarrábios aqui, eu sempre destruo as coisas dele aqui. Eu vou pular um pouquinho. Você foi técnico no Japão. É verdade aquela informação... Você pulou o Santos, hein? Pulei tudo. Depois não chora. É verdade aquela informação que a gente recebeu, e é melhor perguntar olhando no olho, que quem tirou você do Japão, quem derrubou você, foi o Miller. Então, é uma história interessante, né? Porque, na verdade, na época eu estava como treinador e subi com o time para a J-League. Né? Eu era o treinador quando o time ingressou na J-League, nós fomos campeões e tal. E já estava o Careca, o Nelsinho e tal. E a diretoria do Rei Sol queria melhorar o nível. Aí houve a conversa de levar o Miller. Eu tinha preocupação em levar o Miller pelo histórico dele no São Paulo, lá na Itália e tal, mas teve um apoio do Marco Aurélio Cunha, que estava comigo lá na parte médica, do Bebeto de Oliveira, que era o preparador físico, do Careca também. Não, vamos trazer o Miller, porque eu já tinha acertado com o Silas. Aí o Silas deu para trás, foi para o São Lourenço. Aí o Miller, vamos trazer, tal, acabou levando o Miller para lá. Foi o Valdir, um volante do Atlético Mineiro também. Um loirinho, né? E com Careca, Miller e Careca, você imagina. Só que o problema do Miller não é dentro do campo, o problema do Miller é fora do campo. E teve alguns problemas com o Miller lá, tipo assim, ele não mandava os meninos na escola. E o Japão é difícil de ver. Aí ele não colocava o lixo na hora certa que tinha que colocar. E aí houve um problema no bairro e ele começou a ter problema. Aí houve um terremoto. Aí o Miller começou a sair fora do esquema, começou a ficar preocupado, começou a sentir saudade. E ele estava com a família. Inclusive na época a esposa era a Jurema. Começou a ter problema, querer ir embora. Aí começou... teve uma conversa comigo, ela começou a falar que o Brunoro estava procurando para ele ir para o Palmeiras na época. O Brunoro me ligou e falou que não era o Brunoro que estava procurando, era o Miller que estava ligando. Aí o Miller mas veio, né? Não, mas aí depois aconteceu uma série de outras coisas. Aí apareceu o Corinthians também. Eu falei, olha, Miller, você resolve o que você quer ficar ou não, tal, esse é outro problema. Só que aí o Rei Sol tinha investido no Miller e queria encerrar a carreira dele. Não, ele não vai para lugar nenhum, encerra a carreira, tudo bem, resolve o problema. Eu que convenci a diretoria a negociar. Negocia o Miller, para vocês não perderem o dinheiro. Aí o Miller veio para o Palmeiras e foi o Antônio Carlos e Edilson para o Rei Sol. Então ficou mais ou menos. Mas antes disso aí, eu perdi a credibilidade que eu tinha, porque era eu que... Você que bancou. Banquei, eu que indicava o jogador e eu que negociava.
praticamente. Eu que negociei com... Não tinha um intermediário. E aí também houve uma pressão muito grande dos agentes, porque não tinha espaço no Rei Sol. E aí já viu, né? É porque me falaram o seguinte, ó, Zé Sérgio, aconteceu o seguinte, o japonês é assim, se você firma um acordo com eles, você tem que cumprir. E se você banca o acordo, você passa a ser culpado pelo acordo. Exatamente. E daí quando o Miller quis ir embora, o pressionou e começou a fazer essas coisas todas, alguns detalhes que a gente nem conhecia, né? Essa de não botar o lixo na hora certa também, né? Mas lá tem essas coisas. E daí acabou sobrando para o Zé Sérgio. E tem outra situação também. O presidente do Rei Sol largou aquele ano. E o diretor, que era o cara que tinha o contato, que confiava em mim mesmo, também saiu. E aí ficou só. Fiquei só e no meio de uma situação que depois a gente fica sabendo de outras coisas que aconteceram, né? Negócio de agente, coisa assim, aí acabou que voltei pro Brasil. Eu tenho, já que você atropelou todo o meu... Não, jamais faria jogar isso. Fora. Aí você está falando em treinador e lembrou, muito bem lembrado, ele é um cara inteligente, eu gosto muito desse cara. Obrigado. Aí eu queria lembrar também numa passagem que o Zé Sérgio começou como treinador no São Paulo. Se eu não me engano, o Breno foi revelado por você. O Denilson Volante foi revelado por você. Então, começou com os nascidos em 86. Quem é? O Jean, que está no Palmeiras. Aí vem o Breno, vem o Denilson, e aí Lucas, Oscar. Aí olha a foto do Zé Sérgio. Aí o pessoal fala, o Zé Sérgio revelou, né? Eu fiz parte de um processo, né, no Sub-17, que a maioria, todos eles praticamente, foram do Sub-17 já para o profissional, né? Então tiveram essa condição, que isso é muito interessante, né? Porque se o menino tem qualidade, não tem que ficar segurando, né? Segurando, tem que ir. Então foi interessante essa passagem no São Paulo, foram 9 anos no Sub-17, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você, que eu parecido conheço o cara. Com o falecido Carlos Alberto Silva. É parecido. Hein? Carlos Alberto mesmo. jovem, né? Carlos Alberto é uma figura maravilhosa do futebol. Trabalhei. Em 80 nós somos campeões com ele. Aquela história que ele conta que ele transformou o Davi Pereira em 4 zagueiro é verdadeira. Foi ele que transformou, acho que foi ele colando, mas é porque o Dario pipocava de meia lá, vou jogar. O Dario só queria jogar clássico também e de quarto zagueiro, né? Onde ele aparecia. O que aconteceu? O Carlos falou assim, gringo, de meia você não vai jogar, porque para ser meia tem que ter mais qualidade do que você tem. Mas de zagueiro, joga 5 jogos. Se não aprovar, você volta para meia, você vai brigar lá. Aí disse que no terceiro o Dario falou assim, professor, eu sou quarto zagueiro. Também jogava do lado do Oscar, também tem essa. Mas jogava muito, Dario. Jogava demais. Mas a pergunta que eu queria fazer, porque eu tive uma convivência muito boa com o falecido Juvenal Juvencio. Eu também. O Juvenal teve momentos que era brilhante e depois uma fase que ele foi opaco. Destoante. Destoou bastante. Foi o Juvenal que tirou você do São Paulo? Olha, eu tinha um relacionamento excelente com o Juvenal, né? Sempre tive. Sem problema nenhum. O Juvenal, por exemplo, tem que negociar um jogador, depois da negociação do Piazon. O Juvenal me ligou, apareceu um negócio, o que você acha desse menino em relação ao futuro no São Paulo? Eu falei, seria interessante se o negócio for bom, liberar o menino, porque aqui no São Paulo ele vai ter um pouco de dificuldade pelo temperamento dele, essas conversas e tal. Mas o problema que aconteceu foi que numa mudança de Sub-17 para o Sub-20, numa Taça São Paulo, onde o São Paulo foi desclassificado, ganhou de 10-0 o primeiro jogo, e o time não era, não fui eu que selecionei esse time, eu estava no Sub-17, o Barés era do Sub-20, saiu, foi o Paulista Jundiaí, e já tinha feito a convocação, e eu peguei o time, tá certo que o time praticamente era o Sub-17, mas essa transição é meio complicado. Nós ganhamos no primeiro jogo de 10-0, segundo jogo empatamos 0-0, no terceiro jogo nós perdemos o Barueri, foi desclassificado, e aí o Juvenal, aquela conversa de alguém tinha que pagar por isso, quem que ia pagar? O roupeiro? Não. Aí foi o Zé Sérgio. Depois eu encontrei com o Juvenal, ele pediu desculpa, falou o que tinha que fazer, e a vida continua, isso é uma coisa normal. Ei, Juvenal, que Deus o tenha em bom lugar, eu gostava muito do Juvenal. Olha, a gente vem já
com mais surpresas para você com esse cara. E tem uma surpresa muito legal que eu acho que ele vai gostar. Até já. Os caras com você. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E estamos de volta aqui, os caras de volta com você, trazendo esse cara que é muito especial, Zé Sérgio. E você também trouxe um cara especial para o programa. Sim. Parabéns, viu, Fábio Seródio? Puxa, obrigado. É a primeira vez que ele fala isso pra mim. É Fiquei isso, você é sensibilizado. sensacional. Mas tudo bem. Você mora no meu coração. Paga a pizza. Não é só você que faz essas coisas boas. De vez em quando eu também faço. Sempre. Eu acabei descobrindo, fazendo pesquisa, vendo um rapaz que faz uma coisa muito bonita. Quem gosta de futebol, gosta de eternizar alguns momentos do futebol. E esse rapaz é um artista fazendo isso, é o Marcos. O Marcos, ele faz gols ilustrados e hoje ele veio presentear o nosso Zé Sérgio com um gol, um lance do Zé Sérgio com a camisa da seleção brasileira. Tentei convencer ele a fazer com a camisa do São Paulo, mas o Marcos falou, não, seleção brasileira. Eu falei, então tá bom. Aí o Marcos... Esse gol é especial, hein? É um gol especial. Especial. Contra a Alemanha, né, Marcos? Isso. Por favor. Marcos do quê? Marcos Souza. Marcos Souza. Souza. Não sou favor. parente do Maurício de Souza. Oh. Todos acham que, né? Mas tem uma você ligação. desenha tanto quanto. Vamos Aham. lá. Então, esse gol, o Zé Sérgio... Esse jogo eu assisti, eu era molequinho, né? Não era tanto assim, fala a verdade. E aí eu fiquei emocionado com esse jogo. Foi de virada, 4-1 sobre a Alemanha, né? E... Naquela época nós ganhávamos da Alemanha. Ganhava fácil. Fácil. E inclusive o Fábio comentou que o Zé Sérgio gostaria de um gol contra o Santos, né? Só que ele já tinha terminado a ilustração, né? Então, para fazer uma ilustração... Você faz outro e tudo bem. Manda pra ele. Com certeza. Para fazer uma ilustração dessa é 2 dias. Então é um tempo, Mostre né? para o nosso espectador. Assim, A gente já tem E já imagem. entregue para o Zé pode- Sérgio. Pode entregar o quadro. Esse é o Assim. quadro Ó, que Zé. ele fez. Muito bonito. A caneca é minha, mas o eu tô quadro até é do Zé emocionado, eu tô Sérgio. do lado Essa de um caneca ídolo. também foi você que meu. fez? Isso, Caneca eu também. adaptei, A caneca também é o gol? Não, No mas gol. a caneca era minha. eu adaptei o quadro da caneca. Meu Deus, parabéns, viu, Marcos? Obrigado. Perfeito. Não, e Marcos. eu tô observando aqui no quadro, realmente toda. foi o caminho certinho do gol. Narre a Saí jogada. lá Olha, da esquerda, fui por dentro, fiz a tabela com o Serginho. Aí meio que dividi com o goleiro e com o zagueiro, a bola espirrou e eu acabei fazendo O gol. goleiro ali. era o Schumacher. Schumacher. O E a time da Alemanha era forte, hein? Forte, forte. O Marcos vai ser nosso parceiro a partir de agora. A gente, na medida do possível, quando ele tiver obras de arte como essa, ele vai fazer o mesmo caminho e entregar para o personagem. E no nosso site vai ter detalhes a respeito do Marcos e do trabalho do Marcos. O autógrafo que o Marcos deu para o Zé Sérgio, que é a entrega oficial do presente. A caneca era minha, mas você fez entregar para o Zé Sérgio. Marcos, fique Mas- conosco aqui nesse bloco até o fim do Obrigado. programa. É a nossa homenagem a você também pelo seu talento. Obrigado. né? Parabéns pelo talento. Muito bonito, obrigado né? pela... Muito Bonito obrigado. mesmo. Vou falar pra Muito. você. Satisfação. Você não Isso aqui eu consegue vou- desenhar uma reportagem aí pra mim? Não, do mas é Tatamunini, difícil. Você nunca fez o Fábio gol, amigo. Seródio. Depois eu te conto como foi meu gol na Vila Belmiro. Ah, hein? meu Deus Ai. do céu. Ô Zé, tinha um jogador na Alemanha que eu adorava de ver jogar, que eu achava que tinha muita qualidade. Não sei se ele estava nesse jogo, acho que estava sim. O Hans Miller, que era um meio-campo, camisa 10, Não, acho que não tava nesse aí, não. que era muito bom jogador. Eu não sabia que você Não. tinha preferência por alemão. Ele jogava bem, jogava muita bola. Ele nem parecia alemão de tanta qualidade que ele tinha. Não, né? ele não tava, não. Não tava, não. Deixa eu ver o time que estava. Posso? Vai, enquanto você vê, eu vou lembrar aqui a passagem do Zé Sérgio no Santos, porque você não gosta do Santos, eu gosto. Aí Aqui, o Zé a Sérgio camisa foi 10, campeão. Hans Miller. Você achou Era o bonitinho? 10, Mas Tony você não tava Schumacher, lá? Briegel não. Briegel era lateral esquerdo. Dremler, Kautz, Forsters, que depois, na Copa de 86, foi o homem que... Ele e o Matheus, que novinho, tentaram marcar o Maradona. Dietz, Bonhoff, um jogador famoso, né?
Você falando votava, alemão, eu em japonês, a mesma coisa. Se o alemão falar o brasileiro também vai ser igual. Félix Magath, que era um jogador importante, Hans Miller e Rummenigge. Jogava muito. E o Algover. Que coisa, hein? Técnico Jupp Derval. Nesse aqui eu não estava lá, não. Não estava lá. Agora o time do Brasil, João Leite, Edivaldo, depois Getúlio. Olha os laterais que a gente tinha, né? Depois jogou Leandro na Copa. Oscar, que você conhece bem. Luizinho, que era um craque da zaga. E muita gente falava... que ele errou no jogo contra a Itália, mas tudo bem. Não foi ele que errou, foi? Foi. Quem que errou? Foi o Cerezo. Não, o Luizinho colaborou também. E Júnior, lateral esquerdo, que na verdade jogava Dima. Batista, Toninho Cerezo, eu vou Paulo te contar, Zidoro, a história Tita, minha depois com do Serginho, Sócrates... é E o camisa 11 aqui, que está como 11 aqui. 21. Eu não sei quem era, viu? Quem era? Quem era o camisa 11? José Sérgio. Era eu, né? Era você. Apesar de você ter chegado no Santos com os problemas que você já contou no outro bloco, você fez sucesso no Santos. Então, mas não era um negócio com jogos constantes. Eu fazia um jogo excelente e o jogo seguinte já tinha problema. Já não aguentava o mesmo ritmo. Né? Até mesmo pela cirurgia. Esse foi numa final contra a seleção do Uruguai também, no Japão, na Copa Kirin, que o Santos foi campeão. Eu fiz 2 gols nesse jogo aí. O Santos foi campeão em 84, diante do Corinthians, Exatamente. com o Zé Sérgio em campo. Aliás, Zé Sérgio, Humberto e Serginho. Cara, Rodolfo Rodrigues. Se eu não me engano, a jogada do gol foi o Humberto para você. Não, você pro Humberto. eu fiz a jogada, levei para dentro, joguei o Humberto no fundo, ele foi, cruzou, o Serginho Foi um matou. gol do São Paulo pro Atrás Santos, do Carlos. Isso. Foi um gol do São Paulo? Atrás do Carlos, que era o goleiro do Corinthians. E o técnico era o Carlos Castilho, que depois se suicidou. Falecido. Um baita no treinador. Eu acho que foi o melhor treinador que eu tive, assim, em termos de esquema, sabe? Ele foi treinador aonde com você? No Santos. No Santos? Como nós somos campeões. É, e o Santos foi interessante, né? Eu que esqueço as coisas, tá vendo? Eu também. Essa troca do Pita é o seguinte: o Santos tinha um plano de curto prazo para ser campeão. Então o Chulapa já estava lá, estava o Gilberto Tim, que era o preparador físico, junto com o Castilho. E o São Paulo já tinha um plano para longo prazo, médio e longo. E deu certo os dois nessa troca. O Santos a curto prazo foi campeão em 84 e o São Paulo depois começou essa onda de campeão, títulos. 86 campeão brasileiro. Exatamente. Né? Exatamente. Em 87 você foi campeão no Vasco da Gama. 87 campeão no Vasco da Gama. Já não era o Eurico ainda, não, Ah, né? Era o Eurico, era diretor. O Eurico era diretor. Foi ele que me levou, mandava tudo. Era o Calçado. Era o Calçado, presidente. e o Eurico era o... Ele já era um cara que influenciava demais. Você foi futebol campeão do com o Vasco. Antônio Eurico? Lopes. Não, o Eurico ele mandava. E outra, todo mundo, foi ele que me levou, no entanto foi ele que me levou para eu poder ir para o futebol japonês. Né? O Eurico foi, para jogador e para o Vasco, ele sempre foi 10, cara. Você sabe que muita gente fala isso, né? Ninguém reclamava do Eurico no Vasco, nenhum jogador reclamava. Era um cara perfeito. Agora os adversários aí sofriam com ele. Mas naquela época era muito assim, né? O cara defendia muito o time dele. Mas era tudo muito diferente de hoje, né? Porque, poxa, então cada clube tinha um cara que era um mecenas ou alguém que atuava demais, né? E que realmente, olha lá. Esse é um amistoso Seleção Paulista que foi pro Japão. Nós disputamos, fizeram um catado aí. Sérgio. Leão estava jogando. Qual foi? Isso foi... Eu acho que foi eu 1981. estava no Santos, foi em 85, 86, mais ou menos nessa época aí. Rapaz. O cara que tem história pra caramba. Você pensa que é convidado. Tem uma outra história que você não deixou a seleção paulista, seleção carioca, né? Você vê cada jogadores que tinham aí, rapaz? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele, que eu tô meio constipado. Zé, qual é o remédio que você me indicaria pra passar a gripe? Hoje é o melhor, na época não era, mas o Naldecon hoje é o melhor. O que aconteceu com essa história? Então, porque pra quem não sabe da história, o Zé Sérgio foi punido por doping. Foi o primeiro, né? Não chegou a ser punido. Mas não surgiu a história do doping no Naldecon, no Zé Sérgio, e depois ele foi absolvido nessa história. Sim.
Mas ficou uma mancha na carreira, ou não ficou uma mancha? Não, o problema maior foi o seguinte, eram as finais do Campeonato Paulista, né, foi de 80, não, 80 não, foi de 80. 80, contra o Santos. Foi que eu estava voando naquela época. Eu joguei contra a Internacional de Limeira no domingo, né, e eu joguei, foi Internacional, não, acho que foi contra a Ponte Preta. Eu não lembro direito. Eu sei que eu peguei uma gripe. E aí fui medicado pelo falecido doutor Zé Carlos Ritz. Ele me deu um Naldecon para tomar. E eu fiquei tomando até terça-feira antes do treino. Chegou no treino, eu não treinei em função da minha gripe. Continuei tomando o remédio. Só que eu fui pro jogo direto. E meu organismo não absorveu. E acabou ficando o resíduo. Fui pro jogo, joguei bem, fiz gol aquele jogo. Aí o jogo seguinte seria contra a Ponte Preta. Joguei contra a Ponte Preta no domingo seguinte. Aí no segundo jogo houve o problema do doping. Saiu o resultado. E eu estava na pré-eleição, o Carlos Alberto Silva me chamou, falou, você não vai poder jogar porque tem um problema de doping. Eu falei, você está de brincadeira, né? Aí vai aqui, vai ali e tal, não sei o quê. Aí ficou a semana complicada, a final seria eu fiquei fora do jogo da Ponte Preta, a final contra o Santos seria no final de semana, no outro final de semana. Não, seria no mesmo final de semana. Aí fica naquela dúvida, fui para... O gozado, quem recolheu meu material foi o Osmar. Osmar de Oliveira. Osmar de Oliveira, que era o chefe do DOP. Eu até tinha feito pouco. Que é um cara sério. Os caras tomavam cerveja pra caramba, eu não tomava cerveja, né? Eu acabei fazendo, falei, doutor, tá bom isso aqui, porque eu não consigo fazer mais. Não, Zé, tá bom, pode ir. Peguei e fui embora. Aí surgiu essa situação e o Osmar que foi meu testemunha. Minha testemunha na federação. Aí surgiu tal... E eu fui depor e tal, essas coisas, só fizeram aquela auê danada, né? Os repórteres todos isso aí que foi complicado para mim, né? Aí chegou no sábado, o Nabi me ligou e quis falar direto comigo, foi arquivado, você pode jogar amanhã. Eu estava concentrado no sábado, ainda não sabia se ia jogar. Então foi arquivado praticamente, não foi absolvido. O problema que o pessoal fala que me prejudicou, mas não foi esse problema, porque aí depois teve o Mundialito. Eu arrebentei, tá aqui a prova disso aí. O problema foi as contusões que vieram após o Mundialito, que aí começou a falar, por causa do doping, o Zé Sérgio não voltou a ser... Tinha uns que falavam que nesse meio tempo eu acabei casando também. Ele falava que era o problema do doping, que era o problema do casamento, mas das contusões ninguém falava nada, né? Então ficou essa situação. É bom esclarecer. Até uma curiosidade, mas já está esclarecido. O Osmar de Oliveira era o chefe da comissão de arbitragem, da comissão de dopagem da Federação Paulista de Futebol, um cara muito sério, um cara da imprensa também. Exatamente. Né? Embora médico do Corinthians por muito tempo e corintianíssimo, mas ele era um cara desportista acima de tudo, faleceu o doutor Osmar de Oliveira. Tenho muita saudade dele, um cara muito reto, correto, e que a gente tem que aplaudir gente que deixa realmente, porque você deixa as coisas boas que você faz, né? Exatamente. E ele realmente foi um cara muito correto. E às vezes eu trabalhei com ele na Rádio Gazeta, era um cara maravilhoso. Sempre a única ajudava. coisa que eu sinto nessa situação é que não precisava ter acontecido o que aconteceu, né? Não da forma como foi. O pessoal me conhecia a minha índole, da minha família, porque a imprensa naquela época era aberta, né? Não tinha essa privacidade que tem hoje. E todo mundo conhecia todo mundo. Então, o porquê disso? E se tivesse um culpado, foi o São Paulo. O médico do São Paulo. Exatamente. Doutor Risse, que não era, que também era um cara legal, né? Exatamente. Então, me colocaram numa situação que isso foi... Eu achei que não precisava. Até a federação, na época, encobriu tanta gente, até hoje encobre tanta coisa, por que não deixou quieta essa situação? Jogaram para o quê? Até na época que surgiu a situação que me chamou, eu botei a culpa no Corinthians. Falei, essa é a armação do Corinthians, né? Porque o Corinthians não queria que o São Paulo
Mas é coisa de moleque, né? Zé, além daquele gol de 78 que você considera o gol mais bonito que você fez, só lembrando, foi na final do campeonato contra o Santos, você chuta quase que do meio da rua e o goleiro do Santos... Ah, mas o Flávio era fácil fazer gol no Flávio, hein? Ele era fã do goleiro do Santos, era fã do ponto esquerda do São Paulo, onde que estava melhor. A ponta esquerda era ótimo. Aí você fez um lindo gol, o gol da seleção brasileira. Foi esse o gol que Foi você esse. mais bonito que você fez? Não, da seleção brasileira foi esse, sem dúvida nenhuma. Você fez muitos gols na seleção? Eu acho que eu fiz uns 15 ou 16 gols. Porra. Eu joguei, Pelo que você eu jogava? joguei uns 36, 40 jogos mais ou A menos. média. Para um ponta, né? Não, para um ponta. É, a média alta, né? Média alta, Média boa. alta. O Mundialito teve um sabor diferente para você? Então, praticamente foi a última passagem para mim na seleção brasileira de auge, né? Tirando a eliminatórias, que eu também tive atuações muito boas, mas o Mundialito foi uma competição que... pena que não foi campeão, né? Mas isso eu que fui falar. muito bem, Aquela pena. final, o Brasil, o time do Uruguai era muito forte, tinha jogadores importantes, né? O goleiro era excepcional, tinha boa defesa. Mas era uma final que a gente não entendeu como perdeu. Vocês têm uma explicação? Eu jogador? tive muita dificuldade para jogar aquele jogo. Eu fui muito marcado. Era o Vitor Diogo, lateral, né? O Diogo, primeiro era um Moreno, né? Um lateral. Mas botaram o Diogo, que o Diogo batia pra caramba, né? Que depois veio jogar no Palmeiras. Verdade. Até o Palmeiras contratou o Diogo para me marcar aqui, porque lá ele me complicou, ele batia muito. Mas foi difícil. O Uruguai, sempre foi, o futebol uruguai é complicado, ele é amarrado, ele é difícil, ainda mais lá no Uruguai. Uma final... Eles dificultaram, acabamos perdendo esse título, né? Teve muito duelo de Zé contra Zé, não teve? Zé Maria contra Zé É Sérgio? duro, hein? Acho que foi o marcador mais difícil que eu peguei era o Zé Maria. Porque que ele era rápido e marcava muito bem, né? E experiente do jeito que ele era, eu tinha dificuldade com ele. Mas ele não fazia como o Diogo, batia. Não, o Zé não. Era limpo. Não, eu jogava limpo. Só que ele era muito forte, né? E uma dividida, uma coisa, tinha dificuldade pela Ele velocidade. apoiava também já naquela época, né? Apoiava. Aqui teve um cara no São Paulo, também uruguaio, que jogava na lateral direita. Ainda bem que você nunca enfrentou Mas esse batia, hein? Um tal de Forlan. Forlan, esse batia. Batia muito. Coitado do Ney até hoje, né? Ney, Edu. Edu. O Forlan realmente... Forlan... Vou falar pra você. Olha, dos pontas esquerdas que você viu, e você pode se incluir, qual foi o melhor, Zé? Eu acho que foi o Edu. Do Santos? Eu acho que do Edu dos Santos foi onde eu olhei. Característica completamente diferente, né? O Edu era aquele driblinho, habilidade, canhoto. Sabe que ele faz isso até hoje, né? Faz. Eu já não tenho jogado mais, mas quando jogava o Veteranos com o Edu, eu ficava na direita, o Edu na esquerda. Às vezes o Edu ficava na direita, que também no Santos ele jogava às vezes pela direita, mas canhoto mesmo. Mas ele era muito habilidoso. Eu também, dos jogadores... Você sabe que ele gostava muito do Ney? O Edu falou assim, o Ney jogava demais. Eu falei, mas você falando isso mas é uma glória pro Ney. Era diferente. Era né? diferente. O Ney tinha um equilíbrio, um rodar, né? Mas não tinha uma habilidade. E não tinha, por exemplo, era um meio termo. Ele não tinha a velocidade que eu tinha, que o Edu também não tinha essa velocidade, mas ele não tinha a habilidade do Edu, né? Verdade. Eu vou puxar o saco. O melhor ponto esquerdo Temos 2 que eu vi minutinhos, jogar vamos lá. na minha carreira, na Foi o minha Zé vida, Sérgio. foi o Zé Sérgio. Foi um dos maiores da história, O com melhor que eu certeza. vi. O Edu realmente é um negócio... Vamos colocar o Edu Pode realmente até é um não negócio ser absurdo. o melhor de todos, mas o que mais deu alegria foi o Zé Sérgio. Não, e realmente um jogador histórico, um jogador de seleção, jogador de clube, jogador campeoníssimo, jogador respeitado, como ser humano muito respeitado, né? Também. Você fala do Zé Sérgio, é uma outra situação. E a gente tem um orgulho imenso de receber você aqui no programa. Obrigado, de ter viu, Zé? convivido com ele em alguns momentos, até jogando, né? Porque cheguei em 80, vi de perto. Você falou até jogando, você jogou com ele? Não, vendo Ah, ele bom, até jogando. ele faz Eu tudo, ainda cara. vi. Via da beiradinha do campo. Olha lá, tá vendo como ele sabe? Eu era do fundo. Tudo bem. No começo a gente ficava do lado do banco, ele sabe disso. E aí Obrigado. no meio do campo, do jogo, eu perguntava pro técnico, tá indo bem o Zé? Não, esse vai. Então tá bom. A gente falar isso pra garotada hoje, o cara não acredita. A gente ficava praticamente dentro do campo. Obrigado, Gente, Zé. Obrigado, Marcos. Os também. caras estão indo embora. Zé Sérgio, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, foi um prazer muito grande. E obrigado, Marco. Obrigado. Foi isso aí que eu vou guardar.
botar num quadro aí e guardar. A caneca era guardar. minha, mas tudo bem. Obrigado, viu, Marco? Volte sempre. Obrigado. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima edição dos Caras aqui na Faixa com você. E sempre trazendo um cara muito legal para conversar com a gente. Zé Sérgio, hein? E jogava, e como é a vida, você viu o Zé Sérgio contando? Pouquinho antes da transferência para o Milan, por $1,5 milhão de dólares, ele machucou e não foi. O Zé Sérgio hoje, para você que é garoto e não viu, vai no YouTube e procura, valeria para jogar fora 50 milhões de euros. Jogava demais, um ponto esquerda dos mais dribladores e tinha uma vantagem sobre alguns outros. Driblava com a perna esquerda e podia concluir a jogada com a perna direita. Grande Zé Sérgio, foi uma honra receber o Zé Sérgio nos Caras. E a gente está indo embora prometendo para você mais programação esportiva, sempre aqui no Na Faixa com o National Sport Channel. Um grande abraço e até a próxima. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.